E o tema que eu vou estar usando hoje é este: operando em dois ambientes. Foi cantado isso, né? Ambiente aí, vem nesse ambiente. Então eu quero falar sobre operando em dois ambientes. É isso que eu vou ministrar na noite de hoje, desse sábado. Operando em dois ambientes. Amém? O homem, o ser humano, ele foi gerado para ele reger dois ambientes: o físico e o espiritual. Nós somos os únicos seres que têm a habilidade, a capacidade e a condição de lidar com o mundo físico e com o mundo espiritual. Nós podemos nos conectar com os dois mundos, as duas esferas, as duas atmosferas, os dois ambientes, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. E hoje eu vou levar por esse caminho dos dois ambientes, operando, como operar em dois ambientes, mas não é exatamente de nós que eu quero falar, é para nós que ele vai estar falando, mas não é exatamente sobre isso que nós vamos ministrar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 14. Tem algumas Kings que vai estar na página 2044, tem outras Kings que não tem muito rodapé, 1583, 84. João 14, nós vamos ministrar nesse texto debaixo desse tema, operando em dois ambientes. João 14, o 30 e o 31 serão os dois textos propostos aqui pelo Espírito. João, evangelista João. João é conhecido como evangelista das águas. Em todos os capítulos de João envolve águas. Todos os capítulos, em cada um as águas são manifestadas. Outro dia eu falo sobre isso. É só para curiosidade. É igual eu vou mandar um mini vídeo para vocês de um estudo antigo, é um estudo 2018, 17. Eu vou mandar um pedacinho lá só para dar água na boca. É um pedacinho, mas vou mandar para vocês. Inclusive ali eu lembro que eu falo sobre o Salmo. Quantos salmos nós temos? Alguém lembra? Alguém lembra? 150. Temos 150 salmos. E nós não temos 150 salmos, nós temos muito menos. É que tem muitos salmos que são repetidos. Tem salmos que são citados 3 vezes o mesmo. Tem salmos que são citados 2 vezes o mesmo, então tem muito salmo repetido. Então tem bem menos 150. E eu lembrei disso agora, porque vamos falar algumas coisas aqui. Estou falando assim para você achar aí João 14, 30. Mas depois eu mando um videozinho para vocês. Alguém lembra desse estudo? Lá eu falo do nome dos 7 anjos que assistem diante do altar. Alguém lembra? Tem 2 anjos que são bem conhecidos, né? Miguel e Gabriel, mas eu cito os outros 5. Alguém lembra? Não lembra, né? Eu vou ter que postar esse estudo. Ele está prontinho, está muito bem gravado, tudo. Aí, se der, eu mando para vocês, então. Amém? Vamos lá? Tema: operando em dois ambientes. O texto que eu vou usar de base é João 14, verso 30 e 31. Ele diz assim: eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. Então ele está citando isso aqui no capítulo 14. Há todo um contexto para ele falar isso, mas é muito curioso o que ele fala. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ele diz assim, eu não vou continuar a falar muito mais convosco. E aqui tem uma vírgula, ele diz assim: pois o príncipe deste mundo está chegando. Isso aqui me chamou a atenção, não tanto essa frase citada, e ele não tem direito e nada pode sobre mim. E eu
assim, cada um tem uma maneira. Quando eu vou montar a palavra, vou buscar a palavra para ministrar para a igreja, ministrar para vocês aí de casa. Quando eu vou ministrar a palavra, eu tenho hábito de sentar e ficar buscando, eu vou lendo, vou orando e vou perguntando para ele. Embora eu sei que ele não fica respondendo pergunta à torta e direita, mas eu vivo perguntando para ele. Mas a minha pergunta não é uma simples pergunta. Eu quero saber o que ele quer falar, como que eu vou ministrar, e aí ele vai trazendo. E ele me trouxe esse texto. E nesse texto, eu fiz uma indagação para mim mesmo, buscando nele uma resposta, e ele me deu. E é essa resposta que eu quero compartilhar com vocês em cima do próprio tema, operando em dois ambientes. E aí, em cima disso, ele foi me dar algumas respostas. Quais os questionamentos que eu tive? Por exemplo, o mundo, todo mundo sabe o pé que o mundo anda, todo mundo sabe em que pé está o mundo, todo mundo sabe como o mundo está, todo mundo sabe o que está acontecendo, sabe o que está ocorrendo, as pressões e opressões e dificuldades e dores e angústias, as coisas difíceis estão acontecendo. E eu comecei a perguntar algumas coisas para ele. Ele me falou exatamente desse texto, onde o inimigo, ele diz assim, o príncipe desse mundo está chegando. E ele fala, eu não vou continuar a falar muito convosco, porque o príncipe está chegando. Ele está chegando, e deixa eu avisar, ele não tem parte, ele não tem direito, e nada pode, ele não pode nada sobre mim. Isso chamou atenção, porque ele me revelou algumas ciladas, e é aqui que a coisa começa a ficar esclarecedora, porque ele me revelou algumas ciladas, aonde são liberadas. Eu não vou falar muito do inimigo, mas eu vou ter que falar do inimigo. Eu preciso descortiná-lo, eu preciso expô-lo, porque ele é oculto, mas o Espírito quer que eu o exponha, então eu vou expô-lo. Então vocês orem por mim, porque eu tenho que expor Satanás, eu preciso pôr ele à tona, eu preciso expor ele. E o Espírito me trouxe algumas artimanhas, algumas ciladas que ele faz, ele opera. O inimigo também, você vai aprender, olha, nós operamos em dois ambientes, mundo físico e mundo espiritual. O nosso Criador, ele opera também em dois ambientes, no espiritual, porque o Pai é Espírito, mas também no mundo físico. Por quê? Porque o Filho se fez carne, ele tem direito nos dois mundos, então ele opera nos dois ambientes também. E Satanás, que é um imitador enfraquecido, mas ele é um imitador muito astuto, diz a palavra, cuidado para não cair nas astutas ciladas, ele também gostaria muito de operar nas duas esferas, nos dois ambientes, tanto no espiritual quanto no físico. Só que para operar aqui, ele precisa armar algumas ciladas, para que o homem dê uma mãozinha para ele. E aí ele arma ciladas. Eu vou falar das 4 ciladas principais que ele opera. 4 ciladas principais que Satanás opera. São 4. E nessa operação que ele vai operando, eu vou começar já logo pela primeira, para ir rápido, já vou direto ao ponto. A primeira cilada dele, ele trabalha confundindo, dividindo e se apossando. Isso aqui é regra natural de guerra de Satanás e dos anjos caídos. É prática natural. Ele traz confusão, divisão e ele toma posse. Sempre fez isso, deu certo. Ele acha que isso dá certo, então ele vai agindo, porque dá certo. Eu não dá tempo de explicar por que ele entende que dá certo. Ele busca os entendimentos no próprio Criador. Mas aí ele usa isso, então ele traz confusão, divisão, e aí ele se apossa. Então ele vem dividindo, ele vem confundindo, dividindo e se apossando. Então ele divide, como ele fez com Eva. Ele trouxe uma confusão na cabeça de Eva. Quem lembra como Eva caiu? Estava tudo ok. Mas ele traz uma confusão, dizendo para ela, mas é bem assim, não é bem assim que ele falou. Então ele começa a trazer confusão, e a confusão, mas regra natural da confusão, o próximo passo é divisão. Por isso é tanta divisão, porque antes da divisão houve confusão. Não há divisão se não há confusão, a confusão divide. Então ele sempre vai lançar primeiro confusão, fazer você não acreditar no que deveria acreditar, e fazer com que você acredite naquilo que não deveria acreditar. O nome disso, ou desse ser, dessa ação demoníaca, é de um espírito chamado espírito inversor. Ele faz o bom parecer que é mal, e o mal parecer que é bom. Ele sempre atuou assim.
Ele faz a inversão. Tem muitos amigos que você pensa que é amigo, mas ele faz inverter. Ele é inimigo, mas faz você pensar que é amigo. Outros você olha e pensa que é inimigo, porque ele fez pensar que é inimigo, mas na realidade era amigo. Só o tempo é que vai dizer. E muitas vezes a pessoa se arrepende, fala, poxa, aquela pessoa era minha amiga e eu não pude entender. Eu pensei tanto mal daquela pessoa e era tão boa para mim. Então ele faz isso, ele faz a inversão, ele faz o bom parecer mal e o mal parecer bom. E isso ele traz confusão. E essa confusão divide, a primeira divisão que ele faz é na própria mente, no pensamento. Então ele divide o nosso modo de pensar a ponto de eu não achar que é bem assim. Daqui a pouco eu duvido até que o Criador existe, eu começo a acreditar em muitas e muitas teses, e deixo de crer naquilo que não é tese, aquilo que é verdade, porque há confusão. Por quê? Por que há essa confusão? Porque ele lança confusão, para haver uma divisão, e ele sabe, o próprio Cristo lhe falou, todo reino dividido cai. Então ele falou, pronto, está aí, eu não tenho estratégia, eu não sou nada, mas o Criador é bom nisso, ele já falou que se dividir cai, então deixa eu dividir o povo. Então ele lança confusão para haver divisão, e uma vez dividido aí, então ele se apossa. Ele vem numa família, ele traz confusão entre o casal, aí depois há uma divisão, e aí ele vem e se apossa do quê? Do bem maior, os filhos. O bem maior, os bens, tudo aquilo que ele tem de bem maior, são os filhos, a herança que nem dele é do Senhor. Então ele sempre vai trazer confusão para dividir e se apossar. Sempre, ele não se apossa, é impossível ele se apossar uma casa que está unificada. Não tem como ele tomar posse de um povo unido. Não dá para ele se apossar de pessoas que estão indivisíveis. Eles não se dividem na sua conduta de pensamento, na doutrina, no entendimento da palavra. Então, se não houver divisão, ele não se apossa. Então, ele tem que começar de lá para cá. Primeiro, ele confunde para dividir e aí se apossar. Todo exército dividido, ele cai. Então, ele vai usar esse princípio que não é dele. Então é uma artimanha que ele usa. Ele vem com as suas ciladas. Primeira cilada, ele vem confundindo, dividindo e se apossando. Segunda cilada, perigosíssima, que ele usa. E são ciladas que Satanás usa. Eu estou descortinando ele para você. Anota aí a segunda. Oferecendo aquilo que te pertence e te fazendo pensar que ele é quem dá, sendo que em Cristo tudo já é teu. Essa é a segunda cilada que ele sempre vai usar, sempre. Oferecendo para você, ele vai oferecer aquilo que te pertence e te fazendo pensar que é ele que está te dando, é ele quem dá. Sendo que em Cristo tudo já é teu, em Cristo tudo já é meu. Aí ele aparece e começa a me oferecer aquilo que me pertence, e ainda vou pensar que é ele que deu. Muita gente passa por isso, muita gente ele passa por essas dores, essas situações. Ele fez isso com o próprio Cristo, quando estava no deserto, lá em Mateus 4, ele pega Cristo, ele leva num alto monte e fala, está vendo, ó, todos esses reinos, e mostra todos os reinos da terra para Cristo. E ele fala para Cristo, ó, está vendo, tudo isso aqui eu vou te dar, porque a mim me foi dado, eu te dou tudo isso daqui, se você me adorar. Só que ele está oferecendo para Cristo aquilo que Cristo já ia conquistar naturalmente, ele já sabia que era dele, porque ali na história dos dois, o filho é Cristo, tu és o meu filho, esse aqui é meu filho, então ele sabe que ele é filho, se é filho ele é herdeiro, mas Satanás chega na frente tentando oferecer aquilo que o pai já deu, então ele usa isso com muita rapidez, porque ele quer levar a fama de que é ele que está dando, só que no fundo ele está derrubando, mas ele vai fazendo isso, então é uma arma perigosíssima. Ele começa a oferecer o que te pertence, e te fazer pensar que é ele quem dá, sendo que em Cristo tudo já é teu. Eu preciso crer que em Cristo já é meu. Aí quando ele vinha oferecer, falo, tá atrasado, isso já é meu, já me pertence. Eu posso dar, ele não pode dar nada, mas ele quer fazer pensar que pode. Terceira arma perigosa, cilada, né? Terceira armadilha que ele forma, muito perigosa, essa aqui é perigosíssima também. Ele faz alguém descer para o nível dele, fazendo esse alguém pensar que o está subindo de nível. Eu vou repetir, ele faz alguém descer para o nível dele, fazendo esse alguém pensar que o está subindo de nível. Então ele pega uma pessoa e faz essa pessoa descer,
Mas ele lança na mente, a pessoa está descendo, ela está caindo, ela está definhando, ela está sofrendo, ela está padecendo, ela está indo para a ruína, mas enquanto está na queda vertiginosa, do qual ele está fazendo descer, enquanto cai, a pessoa está pensando que está mudando de nível, está muito bom, ele está crescendo, ele acha que está por cima. Então ele é muito craque em trabalhar na mente das pessoas, todas essas armadilhas são mentais. Ele é muito craque em fazer a pessoa descer, e enquanto ela desce, a pessoa pensa que está mudando de um nível a mais. Então ele faz a pessoa pensar que está muito bem tomando essas atitudes, e sem perceber que ele está caindo, ele está descendo. Aí uma pessoa que tem uma visão, alguém que tem um bom conselho, uma boa palavra, vai para a palavra e dá um bom conselho, a pessoa não ouve, porque na mente ela acha que ela está bem. Ela acha que ela está muito bem, ela acha que ela está correta, ela está certa, ela sabe o que está fazendo, mas ela está em queda vertiginosa, uma queda vertical, horrível, rápida, mas na mente ela pensa que está mudando de nível para cima, está subindo. Então ele é muito especialista em fazer isso. Ele faz alguém descer para o nível dele, fazendo esse alguém pensar que o está subindo de nível. Então a pessoa pensa que está subindo de nível, está muito bem na fita. Deus, para quê? Para que eu vou buscar a igreja? Para quê? Eu estou muito bem assim, o meu jeito está ótimo, eu que estou certo. Ele está em queda livre, sem paraquedas, muito alto, mas ele pensa que está abafando. Lá na frente, às vezes não há muito tempo depois, esses borracham no chão e alguns não têm mais conserto, alguns não têm mais o que fazer. Eu vou dar um exemplo para você na palavra. Abra aí o livro de Neemias, depois você volta para João. Abre Neemias no capítulo 6. Se você encontrar Esther, ele é antes. Neemias, no capítulo 6. Neemias, lembrando, ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele não era rei. Isso era um copeiro, falamos sobre isso, ele é apenas um copeiro. Neemias, no capítulo 6, esperar todos acharem, você que está em casa com a Bíblia, eu espero você achar, isso aqui é importante, porque eu vou te mostrar, é assim, enquanto você vai achando, eu vou explicar algo para você. Quando você lê a palavra, tudo que está na chamada Velha Aliança, ou Velho Testamento, tudo que está no Velho Testamento, aconteceu literalmente, fisicamente com o povo de Israel, ou até não, mas tudo que aconteceu fisicamente aqui, foi literal. Mas apontando para o espiritual. Então tudo que na velha aliança foi literal, hoje é espiritual. Lá em Neemias, Sambalate, Tobias e Gesem era inimigo literal, de carne e osso, era inimigo de Neemias. Apontando para hoje, nós também temos uma tríade satânica espiritual que também é inimigo. Neemias simboliza a igreja, nesse caso, Sambalate, Tobias e Gesem representam o inimigo. Lá era literal, hoje é espiritual. Entende? Então nós temos que fazer isso. Então por isso que quando lê agora Neemias, você vai ver uma artimanha espiritual que eu acabei de falar, que ele atua na mente. Neemias capítulo 6, o versículo 1 diz assim, ó: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares. Aí Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por esta razão, verso 3, enviei-lhes mensageiro com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me enviaram esse convite 4 vezes, e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Até aqui tá bom, em casa você lê todo o contexto daí.
Esse Sambalat, Tobias e Gesem, eles queriam matar Neemias, eles estavam por aqui com Neemias. Eles estavam por aqui já com Neemias, na verdade. Eles queriam matar. E Neemias está em cima dos muros, já haviam fechado as brechas. Todo cristão precisa fechar a brecha. Por que ele fechou as brechas e não haviam fechado as portas? Porque Satanás não entra por porta. Quem bate na porta é Cristo. Satanás, os demônios, eles entram por brechas. E essas hoje, mentais. Entendeu? Brechas mentais. Então ele pega brechas mentais para tentar entrar. Como ele já havia fechado as brechas, ele fala para Neemias: olha, desce, vem falar conosco. Nós temos um plano. Tem algo que é muito bom. Os caras já estavam perturbando Neemias há muito tempo, e agora chama ele para uma conversa. Ou seja, se Neemias desce, olha o interessante, Neemias desce para falar com ele. Ele ia descer, ele está descendo para a morte, mas na mente de Neemias ele poderia estar descendo para algo bom, porque ia conversar com aqueles caras, de repente poderia ter um acordo, algo bom. Então, se ele cai na mentira, se ele cai no engano, ele desce, e ele tinha uma armadilha contra ele ia morrer, iam matar ele, eles tinham uma armada contra ele. 4 vezes, Neemias desce, ele falou: não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso deixar o propósito, eu não posso descer, eu não posso descer, eu estou fazendo algo, eu tenho algo que me foi mandado pelo meu pai, eu não posso descer. Então ele está fazendo, mas eles convidam ele a descer, porque Satanás nunca sobe, e ele sempre quer que você desça, só que ele quer que você desça pensando que você está subindo. Ele queria fazer Neemias pensar assim: como Neemias sabe que nós somos inimigos, vamos mandar ele descer, ele vai pensar que a gente vai fazer um acordo, eu acho que ele vai descer de bom grado, porque aí ele desce, aí Neemias vai pensar que o fato de descer vai ser bom, porque vai ter um bom acordo. Aí quando chega, eles iam matar Neemias. Por quê? Porque Satanás usa isso. Então aqui era literal, hoje é espiritual. Satanás quer que o cristão desça de nível, ele quer que ele desça, chama ele para descer o seu nível, só que enquanto desce, ele faz você pensar que você está subindo. Então a pessoa desce do seu ministério, ela desce da graça, ela vai descendo tudo quanto é coisa boa, que o próprio Criador, o próprio Senhor, o teu Salvador nos chamou, ele começa a descer, e vai descendo, aí não quer fazer mais nada, não quer mais ler Bíblia, e acha que aquilo é dispensável, igreja é secundário. Mas imagina, isso aqui foi escrito por homens, vocês têm que estudar, vocês têm que ver atrás da palavra, e começa e está descendo, e está só descendo, e está só descendo, e está só descendo. Então na mente ele acha que está sendo alguém que está subindo de nível, bom, intelectual, sabe tudo, está subindo muito, mas ele está descendo numa queda vertiginosa. Satanás faz exatamente isso, ele faz alguém descer para o nível dele. Qual é o nível dele? Nível de caído. O nível de Satanás é o nível de alguém que caiu, ele é caído, descendo para o nível dele, só que ele faz a pessoa pensar que está subindo de nível, está caindo e pensa que está subindo. Então Neemias, ele não caiu, ele fechou as brechas. Temos que fechar as brechas mentais e não descer do lugar que ele nos colocou. Eu não posso ouvir os palpites mentais, porque muitas vezes são só mente. Sabe aquelas vozes que vêm, sugestões, você pensa que é você que está tendo ideia, mas se essa ideia que você está tendo não bate com a palavra, que é a primeira ideia que o próprio Pai te chamou, não desça. É a armadilha, ele vai te pegar lá embaixo, ele vai fazer você descer ao nível dele. Não desça ao nível dele, nunca desça ao nível dele. Se descer ao nível dele é queda, é derrocada, é derrota, é falência, é destruição. Então nunca desça, e ele faz isso. E o inimigo, ele sempre quer. É interessante essa questão de nível, me fez lembrar também a questão do nível. Você sabia que ele sempre vai fazer questão de mostrar que ele está no mesmo nível teu? Eu já falei outro dia, quando as pessoas, aquela mulher que chorou aos pés de Cristo, enxugou os pés dele com o seu cabelo, vocês lembram dessa mensagem? Ela vai aos pés dele, porque para ela, ele é rei. Então havia um costume na história antiga, onde os reis eram beijados nos pés, os profetas beijados nas mãos, porque o profeta sempre aponta caminho, é natural.
E era costume também, quando você chegava de visita de longe, né? Aquela caminhada, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha avião, é a pé, longe, cansado. E chegava na casa onde você ia visitar, ou na cidade onde você chegava, você era recebido e dava um beijo no teu rosto, ou vice-versa, você beijava o rosto do visitante, para ele se sentir bem-vindo e falar, venha, então seja bem-vindo aqui, e beijava o rosto. Esse ato de beijar os pés, rei, beijar as mãos, reconhecimento dos profetas, beijar o rosto, reconhecer que eu não sou melhor que você, nem você melhor do que eu. Então até aí é um costume natural, bíblico inclusive, não tinha problema nenhum. Então beijo no rosto, beijo nas mãos ou beijo nos pés. Beijo no rosto, igual, beijo nas mãos, reconheço que tu és profeta, deixa eu beijar tuas mãos. Por isso que filho, quando beija a mão dos pais, por exemplo, porque os pais são profetas na vida dos filhos. Então era natural, tá ok? Não vou pregar sobre beijo, mas os beijos nos pés é de rei. Até aí tudo bem. Quando Judas, instigado pelas trevas, vem, ele beija onde, Cristo? Onde? No rosto. Ele está dizendo assim, ó, você é igual a mim, estamos no mesmo nível. Por isso ele beija a face. Ele não podia beijar as mãos porque não considerava profeta, não queria beijar os pés para não confessá-lo como rei. Então beija o rosto para dizer para Cristo, você é igual a mim. Satanás está usando Judas para falar para o Filho do Altíssimo, falou, você é igual a mim, ó, estamos no mesmo nível. Você não sabia disso, né? Estamos no mesmo nível. Então ele vai fazer isso, ele sempre vai fazer você pensar que está no nível dele e ele no seu. Mas temos que sempre estar alertas, porque ele não foi criado segundo a imagem e semelhança, você sim. Nós estamos sempre no nível acima. Ele está na condição de um anjo que ainda caiu. Nós somos filhos e filhas, nascidos de novo. Então, nós estamos sempre no nível acima dele. Ele nunca está no nosso nível. Então, cuidado com o beijo de Satanás. Ele vai beijar você para dizer que você está igual a ele, o nível é o mesmo. E não é. Ele não tem o mesmo nível dos filhos do Altíssimo. As trevas não podem beijar a luz e falar que é a mesma coisa. Então, Cristo, quando é beijado no rosto, assim, à vista, Cristo, o filho legítimo, está dizendo para Judas, o seu discípulo caído, com beijos você traiu o filho do homem. Mas espiritualmente e subliminarmente, Satanás está dizendo para Cristo, nós temos o mesmo nível. Por isso que ele diz assim, ó, agora é chegada a hora das trevas. Eles não têm parte comigo. Tipo assim, eles nem sabem o que vai acontecer, o lugar deles vai ser debaixo dos meus pés. Mas deixa correr o tempo. Porque depois da cruz é para lá onde ele foi, porque ele ressuscitou, amém? Então tem que tomar cuidado com essas artimanhas do inimigo. Eu vou recapitular. Armadilhas que ele usa. Primeira, confundindo, dividindo e se apossando. Segunda armadilha, oferecendo aquilo que te pertence e te fazendo pensar que é Ele quem dá, sendo que em Cristo tudo já é teu. Terceira armadilha, ele faz alguém descer para o nível dele, fazendo esse alguém pensar que o está subindo de nível. Então ele faz isso sempre. Quarta e última armadilha perigosa, essa aqui para mim eu acho que é a mais perigosa que tem, é essa aqui, ó. Tenta convencer que podemos ser independentes dos princípios do Criador. Ele vai fazer tudo para nos convencer que nós podemos ser independentes dos princípios do Criador. Quando foi criado os céus e terra, foi estabelecido princípios. Existem princípios espirituais que são imutáveis, irrevogáveis. Por mais que a ciência tente, por mais que a religião tente, por mais que a teologia, a filosofia e tudo quanto é IA tente, há princípios que são imutáveis. E o tempo vai provando a imutabilidade desses princípios. O tempo vai provar a imutabilidade. O problema é que não é bom testar. É bom não testar.
Mas ele vai fazer tudo para convencer que nós podemos sim ser independentes dos princípios do Criador. Há um princípio do Criador, por exemplo, honrar pai e mãe. É um princípio. Não tem ciência, repito, não há filosofia, não há teologia, não tem nada no universo que possa alterar isso. É preciso honrar pai e mãe. Por quê? Para que vá bem. Então são princípios que são estabelecidos, que são imutáveis. Ele senta no seu trono e deixa o barco correr. Vai a humanidade brigando, vai achando que dá para mudar. Não dá para mudar, mas deixa pensar que vai mudar. Lá na ponta vai fechar a conta. Na ponta fecha a conta e a conta não vai bater. Vai estourar onde? Em quem quebrou o princípio, porque quem quebra é quebrado pelo princípio que quebrou. Então, quando eu quebro um princípio, eu sou quebrado pelo mesmo princípio que quebrei. Então, é melhor eu viver no princípio. Mas a maior cilada dele é exatamente essa. Ele tenta convencer que nós podemos ser independentes. Isso é o princípio da rebeldia. Não tem, você quer ver? Eu vou provar que ninguém aqui é independente. Nem eu, ninguém é independente. Nem o ser humano é independente. Você pegar o ser humano que se diz mais independente do planeta, para nascer ele já dependeu de um útero de um terceiro. Para nascer, ele dependeu da semente de um homem, para nascer. Então ele depende do ar. Mas aí o ar, quem que provê? Ele sempre vai ser, ele já nasce dependente. Aí para ele poder mamar, ele depende do seio da mãe. Ah, mas a mãe morreu no parto, tá? Mas ele depende que uma enfermeira venha com leite de algum lugar. Mas ele vai depender do ser humano, ele já é adestrado desde quando nasce a depender, para entender que um dia, quando ele tiver uma consciência maior, uma inteligência, um nível já de entendimento, entender que ele depende do seu Criador, porque todos esses princípios são estabelecidos por ele. Aí vem o vilão, Satanás, e quer provar, ele quer mostrar que você pode ser independente. Você não precisa de pai, não precisa de conselho de mãe, você não precisa de pastor, você não precisa de sacerdote, você pode ser profeta auto-ungido. Todo profeta nas escrituras tem sacerdote, não tem um profeta sem sacerdote. Se tiver um profeta sem sacerdote, é profeta de Satanás. Ele está falando segundo a voz do diabo, não é segundo a voz do Pai. Porque só tem profeta se tiver sacerdote. Todo profeta, ele é debaixo de um sacerdócio, todo, inclusive Cristo. Cristo, para ser quem ele era como profeta e começar seu ministério, ele precisou de João. Mas João era profeta e sacerdote, porque João era filho de Zacarias, que era sacerdote. Então ele era sacerdote. Então não existe profeta sem sacerdote. Não existe. E agora em pandemia, nessa época, o que mais surge são falsos profetas, profetizando o fim, dando data, tudo antipalavra, não tem nada a ver. Pessoas que não sabem nem quem são, nem de onde vêm, nem para onde vão. Então eu fico assim, olhando, falo, meu Deus, que tristeza, tudo caindo nessas armadilhas. As pessoas acham que pode ser independente, não dá para ser independente. Eu tenho meus pais que já se foram, eu os honro mesmo a memória, tenho meu casal de pastores que cuidam da gente, tenho, não em memória, mas ativos na fé, são meus pais, na fé. E eu preciso entender que nós dependemos um do outro, mas foi Ele que fez isso, para que todos nós dependamos dEle. Agora, se eu não consigo entender esse princípio de depender um do outro, é óbvio que eu estou abolindo, estou abrindo mão dele, que estabeleceu o princípio. E quando eu faço isso, eu entro na chamada rebeldia. E rebelião é igual pecado de feitiçaria. É a palavra que diz. Então eu preciso tomar cuidado. Então ele sempre vai tentar convencer que nós podemos ser independentes dos princípios do Criador. Por que não? Eu poderia pôr o ponto assim, ó. Ele tenta convencer que podemos ser independentes do Criador. Não precisa pôr assim. Ó, o certo é, tenta convencer que podemos ser independentes dos princípios do Criador. Quando o Criador ele estabelece princípio, ele não precisa fazer mais nada. Tudo que tinha que fazer, ele já fez, no princípio. O princípio já vai me guardar. Eu cumpro o princípio me guarda. Eu quebro o princípio me quebra. Pronto. Então Satanás, sabendo disso, quer que eu quebre esses princípios. E os princípios, eles não podem ser quebrados, muitos deles. E ele vai fazer. E o pior deles é esse, é tornar-me, na minha mente, não é só na minha cabeça, independente. Eu sou livre. E cria uma falsa liberdade mental. Ele é muito livre, agora eu estou livre. Pode ver, toda pessoa que dá um grito de liberdade, agora eu estou livre, agora eu saí de casa, agora eu saí daquele emprego maçante, agora eu estou livre. Conta os dias.
daqui a pouco ele está ou deprimido ou arrebentado, porque não tem como ser independente. Não tem como quebrar esse princípio. Não dá para quebrar, quem estabeleceu é fiel para cumprir esse princípio. Agora, o que tudo isso me entristeceu esses dias, principalmente ontem, hoje, uma angústia, uma tristeza muito grande, porque aí ele me trouxe uma revelação, para mim, nesses dias, né? Não desde que eu li a palavra, mas nesses dias, para mim, foi a revelação, eu já sabia, mas ele falando, foi muito mais dolorido. Abre Gênesis, vai ler aqui, mas é bom que você vá lá, às vezes você quer marcar na Bíblia. Gênesis capítulo 3, é a revelação mais triste que eu pude ter. Que revelação triste, mas era necessário. Gênesis capítulo 3, logo no início, no verso 14, porque já havia o homem caído, e um joga para o outro, joga para o outro, joga para o outro. Adão, a mulher que o Senhor me deu, aí chega para a mulher, foi a serpente que me enganou, aí chega para a serpente, é o diabo, e assim vai, sabe? E assim vai indo, um jogando para o outro. No verso 14, ele vai sentenciar a serpente, e aqui tem uma revelação bem escondidinha, mas vai ser revelada para você também. Então Yahvé determinou a serpente. Veja, determinação é ordem, não tem como mudar. Porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Agora veja, rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Ou seja, ele está dizendo para a serpente, já apontando isso já para o próprio inimigo, você vai rastejar, rastejarás sobre o teu próprio ventre. Ventre, ventre, a palavra ventre, a mulher aqui que estiver aqui ou aí, você em casa, acho que eu não falei para você de casa ainda, né? Sobre isso. Você que é mulher, é casada, você deve ter uma fita métrica na tua casa. Pega uma fita métrica e mede do pé, do chão, lá no pé, até o ventre. E mede com a mesma fita do ventre no alto da cabeça, é a mesma medida. Porque a palavra ventre é centro. Centro. Ventre é centro. E ele está dizendo assim, quem anda segundo o centro da tua própria vontade, por isso que ele diz, vai rastejar sobre o teu próprio ventre. Ou seja, o teu próprio ventre, a tua própria vontade, o centro da tua própria vontade, você vai rastejar sobre o ventre, sobre o centro da sua própria vontade. Porque existe o ventre, existe o centro da vontade do Pai. Mas quem está no ventre, no centro da vontade do Pai, não rasteja. Mas como está no centro, no ventre da vontade da própria serpente, está dizendo, você vai andar segundo o centro, e vai dizer, ele diz, você rastejará sobre o teu próprio ventre, porque quem anda segundo o seu próprio ventre, nunca anda, só rasteja. Toda pessoa que quer fazer sua própria vontade não anda, só rasteja na vida e não percebe. Isso é um decreto dado pelo Criador. Qualquer um que quer andar segundo o seu próprio nariz, achando que não pode depender, que não vai depender de ninguém, acha que é independente, acha que pode fazer o que quer, que não precisa dar satisfação para o seu Criador, aquele que te chamou, que te gerou, aquele que cuida, que dá o ar para você, que faz o sol nascer todo dia, que dá para você vida, e acha que não precisa e vai andar segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio ventre, então rasteja. Nunca tem sucesso, embora olhando humanamente parece que tem, mas não tem. No fim da vida você vai ver. Só espera. O tempo é o relógio que vai mostrar que estava errado, porque o princípio não se quebra. Então ele diz, rastejará sobre o teu próprio ventre. Quando você andar no centro da tua própria vontade, você não anda, você rasteja. Mas não é isso que eu queria falar. A grande revelação assim, que me entristeceu profundamente, isso que eu já sabia, acho que você também. E fala que vai comer do pó da terra todos os dias da tua vida, é claro, está rastejando, vai comer o pó dos que rastejam também. As pessoas que andam segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio ventre, sempre vai levantar poeira, vai andar uma vida de sequidão, levanta pó e a serpente come, tanto a produção de quem rasteja, quanto quem rasteja.
Satanás, ele devora os atos errôneos dos homens, e de serpente vai virar dragão, porque vai crescer, vai engordar um monte, vai crescer. A serpente, Apocalipse, serpente em Gênesis, dragão em Apocalipse. Então ela vai comer tanto pó que chegará a esse ponto, porque ela vai comer a produção humana. Qual produção? A produção daqueles que querem rastejar no seu próprio ventre, quer fazer só o que bem deseja. Nunca pergunta, nunca ora, nunca fala com ele, nunca se aconselha com pessoas que realmente estão no nível acima, pelo menos espiritualmente liberados, para que você dependa de uma palavra. Tem coisas que eu busco meu pastor para saber dele. Eu falo, o que você acha sobre isso aqui? Devo fazer isso? O que você crê sobre isso? Eu não sei, mas só de procurar, o pai dá uma resposta para nós dois. Então é o princípio aplicado. Mas o que dá muita angústia, me deu tristeza ao ler esse texto, foi quando ele disse assim para mim, a sentença: porque fizeste isso, és maldita. Então não era, mas agora porque fez és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Ou seja, agora você vai ser maldita entre os animais domésticos e maldita entre os animais selvagens. A serpente, o animalzinho, ele não era maldito, nem entre os animais selvagens e nem entre os animais domésticos. Mas agora ela é maldita entre os animais selvagens e entre os animais domésticos. Isso significa que a serpente, ela é o único animal que circulava dois ambientes, tanto doméstico quanto selvagem. Satanás, ele circula em dois ambientes, tanto no mundo lá fora selvagem, quanto nos domésticos da fé. Ele circula nos dois ambientes. Entende? E isso me entristeceu, porque a mesma ação maligna lá fora ele faz dentro da igreja, porque ele anda em dois ambientes. Ele rasteja entre os domésticos e ele também rasteja entre os selvagens. Ele anda no meio dos ímpios e no meio dos santos. Ele anda nos dois ambientes, ele consegue circular nos dois ambientes. E isso me entristeceu profundamente. Por quê? Porque todas essas armadilhas que eu li para você, que são para mim as principais, ele usa lá fora e o povo cai, e usa aqui dentro quem tem o Espírito Santo e o povo cai. E isso é muito triste, porque ele derruba lá fora e derruba aqui com a mesma armadilha, porque ele tem acesso aos dois ambientes. Ele tem acesso fora e dentro da igreja, fora e dentro do reino. Ele tem acesso aos dois ambientes, ele consegue fazer isso. Então esses dois ambientes que ele tem acesso, ele só vem para matar, roubar e destruir, e vai usar essas armadilhas. Ele usa essas armadilhas. Quais? Essas que eu acabei de citar. As 4 que eu acabei de citar, só você voltar a mensagem, você vai ver as 4. Ele vai usar essas mesmas armadilhas lá fora e aqui dentro. Por quê? Porque ele tem essa capacidade, e é um decreto, foi uma determinação, porque fizesse isso, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Ela tinha acesso aos dois ambientes, selvagem e doméstico. Satanás tem acesso no mesmo ambiente, no mundo perdido, quanto na igreja que se diz salva. Ele tem acesso, e tanto lá quanto aqui, ele arma as arapucas iguais, a mesma lá e mesma aqui. Só que aqui não poderia cair, porque aqui tem a luz do Espírito. Aqui não poderia cair. Não poderia cair. Isso me deu muita tristeza, porque eu vejo muita gente caindo. É gente demais caindo. Gente que não poderia mais cair, mas cai. Cai nessas armadilhas, furrela. São armadilhas que fica explícito, está na cara que é do diabo, mas cai. Cai. Deixa eu voltar para João. Volta para João. João 14. João 14, ele diz em João 14:30, o texto que começamos, ele diz assim, eu não vou continuar a falar muito mais convosco. Isso aqui me chamou muita atenção, porque como estamos perto do fim, estamos perto da chegada do anticristo. O mundo está sendo preparado não é para a volta de Cristo, é para a chegada do anti. Então, eu não vou continuar a falar muito mais convosco, porque o anticristo, o príncipe desse mundo, está chegando. Então eu entendi que o Espírito Santo vai começar a diminuir as suas falas, porque o anticristo está chegando. Vou repetir. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe desse mundo está chegando. Ele não tem direito
e nada sobre mim. Satanás nunca ditou regra e não vai ditar regra, principalmente no final dos tempos. Ele não dita regra. Ele só vai chegando e Cristo vai deixando a agenda ser cumprida. Ele falou, eu não vou falar mais, porque ele já falou muito, são 2000 anos ele falando, aliás, quase 6000 anos falando. Falou, eu não vou falar muito mais, porque ele está chegando. Mas ele diz no verso 31, ainda assim é vital, ou seja, de muita importância, que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Ou seja, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. Como é que o mundo sabe que eu amo o Pai? Porque eu cumpro o que o Pai falou. O que ele falou? O que ele sempre falou comigo. Então, quando eu faço o que ele mandou eu fazer, eu estou cumprindo o que o Pai quer que seja feito. Então, o mundo olha e vai saber, ele ama meu Pai. Você já pensou? Pega uma pessoa assim, vamos usar eu mesmo, vai? Para não usar ninguém, eu uso eu mesmo. Só alegoria. Então, eu estou ministrando o evangelho a duras penas, com dificuldades, já há anos, e passa assim, e vai caminhando, e ele vai respaldando, ele vai cuidando, ele vai zelando, ele vai confirmando, e vai caminhando. De repente me vem uma proposta muito boa, de emprego, algo muito bom para mim, seja político ou emprego, alguma coisa que eu vou ganhar muito bem, que eu vou ficar muito bem, eu e minha casa, muito top, vai ficar muito bem. Eu posso simplesmente abandonar tudo, falar, não, eu vou entrar por esse caminho, porque afinal, ó a frase, afinal Deus quer que eu prospere, eu abandono tudo e vou. Se eu faço isso, se eu chego a fazer isso, pode até acontecer que as coisas vão dando certo por um pequeno período de tempo, mas eu vou sair radicalmente do propósito. E qual vai ser o discurso do mundo? Ele não faz o que o Pai mandou. Significa que eu estou amando mais o mundo do que aquilo que o Pai mandou fazer. Eu amo mais o mundo do que o Pai. Por quê? Porque aquilo que eu faço denuncia quem eu amo. Então, se eu faço o que o Pai mandou, é claro que eu faço porque eu amo o Pai, senão eu não faria, jamais eu iria fazer. Se eu estou fazendo é porque eu amo o Pai. Não é por dinheiro, porque só Cristo na causa. Não é por nada além da vontade dEle. Então, pela vontade dEle, eu faço o que Ele quer que seja feito. Então, o mundo sabe, fala, não, esse sujeito aí não tem jeito não, ele é fanático. Esse sujeito é fanático. Tudo para ele é Bíblia. Pois ele sabe, o mundo tem que saber que eu sou assim. É o que ele está dizendo, ó. É vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. Que jeito? Porque eu cumpro as ordens do Pai. Por mais absurdo que pareça para o mundo, eu cumpro as ordens daquele que me mandou fazer. Eu faço o que o Pai mandou fazer, não o que o mundo quer que eu faça. E a gente vê uma igreja fazendo, quando eu falo uma igreja, são pessoas no mundo em geral, dentro da igreja, que preferem fazer o que o mundo leva a fazer, mas não está fazendo o que o Pai mandou fazer. E quando abre mão de fazer o que o Pai mandou fazer, o recado já foi dado no mundo espiritual. Ele ama mais o mundo do que o Pai. Porque ele diz, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. E cumpro as ordens que o Pai me deu. Aí tem um ponto, ele termina, levantai-vos e partamos daqui. Porque quem faz isso vai partir. Quem faz isso não vai ficar aqui. Quem faz isso irá partir. Quem faz isso tem um partir pronto para ele ou para ela. É o que ele diz. E ele vem, mas ele não tem direito, ou seja, não há brecha em mim, para que o inimigo tome conta e faça o que ele bem entender. Por que não é brecha? Não há brecha, porque eu não caí nessas ciladazinhas aí, furrela dele. Não há brecha, ele não tem direito, e nada pode sobre mim. Eu gosto de inverter o versículo, ó. Satanás não pode nada sobre mim, porque ele não tem direito. Eu não lhe dei o direito. Então significa que eu posso dar. Eu posso dar brecha. Então ele vive de brecha, que eu posso dar para ele, que ele vai chamar de direito. Mas ele diz, ele vem aí, mas ele não tem direito, e nada pode sobre mim. Agora junta o final do verso 30 e o final do verso 31. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Levantai-vos e partamos daqui. Ele vai te tirar da terra antes da vinda do anticristo. Porque não tem parte com ele não tem parte, ele não tem direito, ele não tem nada contigo, ele não tem nada comigo.
Ele não tem nada conosco. Ele diz, levantai-vos e partamos daqui. Então eu preciso estar atento a essas ciladas mentais. Sabe o crente gangorra? Ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima. Às vezes está embaixo, acabou. É um perigo. Então eu preciso manter uma conduta. Eu posso estar triste e manter a mesma linha. Vocês notaram algo diferente na minha pregação? Nada, está normal como você está acostumado, eu creio. Na hora que eu vinha vindo para o culto, acabou de vir no meu celular que meu tio acabou de morrer. Veio a notícia para ele, saindo de casa e falou: olha, o tio Panta morreu. Ele acabou de falecer, porque deu uma isquemia no intestino e ele morreu. Mas eu estou aqui fazendo a obra, por quê? Porque ele já se foi, mas os que estão precisam continuar indo. Então, para mim, mais importante é fazer aquilo que ele quer que eu faça, do que aquilo que o mundo espera que eu venha fazer. É isso que eu quero que você entenda. Quantas pessoas deixam de ir na igreja porque chega um vizinho, chega um parente, porque está com preguiça, ele deixa de cantar, deixa de dançar, deixa disso, deixa daquilo, por uma formiga, uma furrela, ele abandona por migalha, por pouco. Eu não posso parar. O mundo tem que ver que eu faço o que o Pai mandou fazer. O mundo tem que saber que eu amo meu Pai. O mundo precisa saber que você ama, que você fez a tua escolha e que você não abre mão dela, e que você não vai cair em armadilhas mentais. Amém? Então você precisa ter essa expressão de fé, crendo naquilo que o Pai fala conosco através do seu Espírito. Por quê? Porque você é muito importante para Ele. Você não é qualquer pessoa, você é importante para Ele. Você foi chamado e foi chamada para Ele. Por isso que quando a gente vem para a mesa, nós vamos para a mesa agora, nós vamos partir para a mesa, a gente vai cear agora. A mesa, eu não vou repregar isso, só para você ter uma ideia, assim, como que é invertido. Ó. Volta o primeiro ponto para mim, Gustavo, fazendo um favor. O primeiro ponto, confundindo, dividindo e se apossando. Eu não dá para repregar tudo, mas eu só vou falar isso para você compreender. Satanás, uma das suas armadilhas, ele vem confundindo, dividindo e se apossando. Certo? Pura coisa do diabo. Já Cristo, ele vem esclarecendo, unindo e me dando posse, porque ele me chama de herdeiro, sou co-herdeiro. Você não vê que inverteu tudo? Então, ao mesmo tempo que ele não me confunde, ele me esclarece. Ele não me divide, ele me une. E ele não se apossa do que é meu, pelo contrário, ele me dá o que é dele. Porque em Cristo eu sou co-herdeiro com ele. O que é dele é teu. O que é dele te pertence. O que é dele é nosso. Então ele vai fazer exatamente o caminho oposto. E a mesa, ele nos revela isso, no pão e no vinho, no suco de uva e no pão. Ele nos revela exatamente isso. Fala, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim. Então ele vem justamente para nos trazer clareza, vem para nos trazer unidade, porque a ceia traz, mesa é unidade. A mesa é unidade. A mesa representa ser um com ele na mesa. Inclusive o cidadão Judas que o beija, sendo usado pelas trevas, não estava na mesa na hora da ceia. Estava na hora da Páscoa, mas da ceia não. Por quê? Porque ali a mesa é lugar de unidade. E ele já estava desunido. Ele já estava dividido, já estava confundido. Já tinha sido se apossado a mente dele. Então na mesa eu tenho clareza, na mesa eu tenho unidade, na mesa eu tenho a herança do Pai. Ele te chama para ser herdeiro com Cristo. Então somos co-herdeiro nesse chamado. Então, quando eu convido para vir à mesa, é justamente para isso. Amém? Eu podia refazer todos os pontos colocando Cristo, mas por causa de tempo eu não vou fazer, mas depois eu mando no grupo lá para vocês, que daria para refazer. Nem está no esboço, nada, é porque é natural. É natural, tudo que o diabo faz, você vai ver que Cristo faz o oposto. É muito simples. É o oposto. É que a gente fica iludido às vezes, porque ele é sedutor. Ele pensa num ser sedutor. É muita sedução. É muita sedução. É sedutor. E ele leva as pessoas à queda. Uma queda vertiginosa. Mas não é o nosso caso. Não é o teu caso. Não é o meu caso. Não é o caso da igreja. Amém? Daqueles que são guiados. Porque quando a luz vem, as trevas têm que sair. Quando a luz vem, as trevas são dissipadas. Amém?
Quando a luz vem, as trevas são dissipadas. Então, quando a luz da palavra vem, as trevas se vão. Que possa estar indo embora as trevas da tua vida, possa estar indo embora todas as ilusões, aquilo que vem para trazer ilusão. Deixa eu falar algo para você: Cristo te desilude. Cristo é sinônimo de desilusão, desilusão. Mas como assim? Porque ele me tira da ilusão. Satanás ilude, ele desilude, fala: não, eu vou trazer verdade para você. Quem ilude é o outro. Então Cristo me desilude. A minha maior desilusão é Cristo. Que coisa boa, porque ele me desilude, ele tira todo o engano que estava em mim, na minha mente. Então que ele tire todo o engano da tua mente hoje.